Amém, irmãos? Boa noite, espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vou fazer uma oração por nossa palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo pela oportunidade que temos de conhecer os teus altos caminhos. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria na tua palavra. Capacita a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, hoje estamos chegando ao fim do livro de Esther. Esse livro tão importante, esse livro tão maravilhoso, esse livro que nos ensina principalmente que existe um Deus soberano, que controla todas as coisas e que Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação conforme a sua vontade. E só para reavivar a memória dos irmãos, na nossa última palavra, na quarta-feira, nós vimos que chegou o dia do cumprimento dos decretos. Tanto o cumprimento do primeiro decreto, que era de morte aos judeus, como o cumprimento do segundo decreto, que era um decreto de autodefesa do povo judeu. O que nós vimos? O povo judeu se defendeu. Dentro do Império Persa foram mortos 75.800 pessoas. Nós vimos que o povo judeu não tocou em um centavo, em nada que fosse de bem material. Por quê? Porque o povo entendia que o que estava acontecendo ali era uma guerra santa. Entendeu? O povo entendeu que aquilo era uma vingança de Deus contra Amaleque. Amaleque tinha sido um povo que era descendente de Abraão. Amaleque, ele era neto de Esaú, que era neto de Abraão. Só que Amaleque sempre foi um povo inimigo de Deus. E na tomada da terra prometida, eles atacaram o povo pela retaguarda, inclusive matando pessoas fracas e indefesas. Isso acontece no livro do Êxodo. No livro dos Números, existe uma palavra contra o povo amalequita, falando que ele ia ser o primeiro a ser destruído. E no livro de Deuteronômio, Deus dá uma ordem, fala, lembra-se de Amaleque, porque eles atacaram vocês quando vocês estavam indefesos, sem vocês fazerem nada. Vimos também que o rei Saul foi incumbido de exterminar o povo amalequita e o rei Saul desobedeceu. Isso ocasionou o quê? A dinastia de Saul foi rejeitada. E ele perdeu o direito de se manter no trono de Israel. Quais as consequências? Veja, Amã, que é o vilão do livro de Esther, era descendente direto do rei Agag, que teve que ser morto não por Saul, mas teve que ser morto pelo profeta Samuel. O que nos mostra que quando Saul executou a vingança, ele não executou por completo. Tiveram descendentes de Agag que escaparam. Essa descendência atravessou 4 séculos e meio, aproximadamente 500 anos, e veio dar em Amã. Só que Deus aproveitou toda a maldade de Amã, todo o egoísmo de Amã. Deu corda para ele se enforcar. E soberanamente decretou o fim daquele povo. E como eu ensinei, vai tentar encontrar hoje um amalequita. Você não encontra, o povo foi riscado. A palavra de Deus se cumpriu. E o mais legal, mesmo o povo judeu tendo direito de saquear a casa dos derrotados, eles não tocaram em um centavo. Porque quando você entende que todos os seus recursos, todos os seus bens vêm de Deus, você passa a desejar apenas aquilo que Deus te dá, nada mais. E com contentamento e paz, você vive com alegria aquilo que Deus te proporciona. Que mais nós vimos no capítulo 9?
que na cidadela de Suzã, na fortaleza de Suzã, que era uma das capitais do Império Persa, a rainha Esther pede mais um dia. E é feito um terceiro decreto. E no dia 14 do mês de Adar, são mortos 300 homens dentro do governo. E aprendendo, nos ensinando o quê? Que quando Deus te der algo para fazer, vá até o fim. A bênção só é completa quando você conclui o processo, quando você vai até o fim. Quando Deus dá uma ordem, não existem bênçãos parciais. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus te orienta a algo, Ele espera ser atendido. Então, sempre que Deus te der algo para fazer, cumpra até o fim, com toda a tua força e com todo o teu coração. Amém? Então vamos seguir no nosso estudo aqui. Deixa eu pegar minha água. Então vamos lá. Livro de Esther, capítulo 9, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos. Olha que interessante. Acabou a luta. Depois que acabou a luta, chegou a comemoração. Mardoqueu assina mais um decreto, ordenando o quê? Que os judeus guardassem como feriado o dia 14 e o dia 15 de Adar. Temos que entender que as sociedades naquela época não tinham feriados. Era algo extremamente raro quando dava na telha do rei e o rei dava um feriado. Olha a autoridade de Mardoqueu. E ele decreta o dia 14 e o dia 15. Mandando serem guardados como um feriado. Por quê? Versículo 22 vai explicar. Como nos dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Qual é o motivo da festa? Deus mudou a sorte do povo. Estávamos numa crise, íamos ser destruídos, íamos ser todos mortos. E Deus, no seu poder, operou livramento. E a nossa sorte foi mudada. Deus mudou o destino. E olha que interessante. Quando chegou o decreto, o povo já tinha começado a comemorar. Porque o versículo 22 fala, olha, eles foram fazer aquilo que eles já haviam começado. Porque o povo entendia que tinha sido um livramento, algo maravilhoso que Deus tinha operado. E veja, esse tipo de comemoração engrandece a Deus, exalta a figura de Deus. A festa dos cristãos não é uma festa voltada apenas para o seu umbigo. Ela é uma festa voltada para a glória de Deus. Do momento que você está servindo a Cristo. Por exemplo, existem alguns grupos que se dizem cristãos que eles proíbem comemorar aniversário. E qual que é o argumento que eles têm? Que as duas citações de aniversário na Bíblia, elas falam de coisas ruins. Primeiro, a morte de João Batista. Segundo, a morte do copeiro de Faraó. E no aniversário de Faraó foi morto.
E aí eles dizem que você não pode comemorar aniversário. O que a Bíblia nos ensina? Em tudo dai graças. Quando alguém está fazendo aniversário, é uma oportunidade para você agradecer a Deus por mais um ano de vida, para você agradecer a Deus a oportunidade de você continuar vivendo para a honra e glória de Deus. Entendeu? Então é muito importante, quando você fizer sua festa, você colocar Deus no centro. Não tenha vergonha. Vão achar chato. Que ache. Você não é pago para agradar ninguém. Você foi comprado para agradar a Deus. Se as pessoas não quiserem participar da oração, isso é o problema delas. O crente lá é você. Com ousadia, com liberdade. Falou, olha, irmãos, agora, antes de cantar o parabéns, nós queremos fazer uma oração, porque nós entendemos que Deus nos deu a saúde, Deus nos deu paz. Queremos agradecer pela vida, queremos agradecer pelo casamento, queremos agradecer pela formatura, seja a data que for. Aquilo glorifica a Deus, e Deus é colocado no centro. E vão haver pessoas que ao ouvirem isso vão parar para pensar, opa, peraí, tudo que eu tenho de bom na vida foi Deus que deu. Inclusive uma festa, quando alguém é curado, quando alguém volta de uma internação, às vezes quer fazer um almoço, entendeu? Lembra que Paulo fala em tudo com ações de graças. Isso são ações de graças e glorificam a Deus. O povo judeu tinha essa visão. Era um povo que glorificava o seu Deus. Amém? Amém. Vamos seguir. Versículo 24. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado pur, isso é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento de Amã formara contra os judeus e se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Olha que interessante a maneira do escritor de Esther. Ele engrandece o rei. Ele dá todo o crédito ao rei. Lembra todo o agir de Esther? Que Esther agiu com uma sabedoria tal, em que ela o tempo todo colocava a situação na mão do rei. Sempre ela trabalhava com humildade e sabedoria para engrandecer o rei. Da mesma maneira, o escritor de Esther, que nós não sabemos o nome, ele faz a mesma coisa, reconhecendo a bondade da autoridade. O rei Xerxes era meio maluco? Pela narrativa, o rei Xerxes tinha alguns defeitos graves. Mas mesmo com seus defeitos graves em um mundo pagão, se aquela autoridade faz para benefício do povo de Deus, ela tem que ser engrandecida. Pastor, se a autoridade não faz para benefício do povo de Deus, tem que orar por ela e interceder pela salvação dela. E para que nós, cristãos, comamos o nosso pão sossegadamente. É isso que a Bíblia nos orienta, simples assim. Porque a nossa expectativa está em Cristo. Nossa expectativa de dias melhores é que um dia o nosso Senhor, ele vai voltar, entendeu? Ele vai reinar, o mundo vai experimentar, entendeu? Uma eternidade de bondade, de luz, sem choro, sem pranto, sem doença. Essa é a nossa expectativa. Amém? Amém. Pode o ser humano ser usado para melhorar? Pode, a Bíblia mostra. O próprio Mardoqueu, o capítulo 8 fala que ele trabalhou para o bem-estar do povo. O capítulo 8 fala que ele foi um benfeitor do povo. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus mande para o mundo bons governantes. Mas sempre tendo esse foco. A nossa expectativa está no que Deus faz, não no que homens fazem. Amém? Seguindo, versículo 26. Por isso,
Aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Assim, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo, determinado todos os anos. Olha que interessante. Veja, o nome dessa festa é Purim. Purim vem da palavra sorte. Sorte foi o instrumento que Amã usou para sortear a época da vingança. Só que eles usam esse mesmo joguete, o seguinte, olha, essa sorte que vocês intentaram contra o povo de Deus, Deus mudou a sorte. E deu vingança dos nossos inimigos. E olha que interessante, o Purim é a única festa não judaica, não mosaica, que tem na Bíblia, no Antigo Testamento. As demais festas, todas elas foram instituídas por Moisés. Porém, o Purim, ele foi instituído não por Moisés, mas por Mardoqueu, pela vontade de Deus. E até hoje você vai em Israel, em meados do mês de dezembro, de acordo com o que cai aquele ano, final de novembro, começo de dezembro, Israel comemora o Purim. Desvirtuou um pouco a festa? Desvirtuou. Hoje o Purim, em alguns aspectos, é quase como se fosse um carnaval. Porém, muita gente lá em Israel comemora o Purim de maneira bíblica. Entendeu? E é uma festa que marca, são 2 dias de festividades, é feriado, o povo relembra o que Deus fez, e o povo sabe que se Deus não tivesse colocado a mão, eles teriam sido riscados do mapa. E como eu falei, o descendente, o nosso Cristo, não viria. Porque ele teria que vir da descendência de Davi. Então tinha muito mais coisa envolvida nessa história de Amã. Na verdade, Amã é um instrumento nas mãos do maligno para tentar deter a vinda do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. As consequências do que Amã fez e as consequências do que Esther e Mardoqueu fizeram, pelo poder de Deus, elas têm consequências que nos atingiram por causa do Cristo, por causa do Messias, por causa da promessa dada a Abraão. Através do teu descendente abençoarei as nações. As coisas de Deus são muito maiores. E o povo se alegrou muito. Essa festa já atravessou 2.500 anos. Praticamente 25 séculos. Ela continua viva, guardando a memória daquilo que Deus fez e de como Ele transformou o mal em bem. Amém? Vamos seguir. Versículo 28. E estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. É aqui, olha que interessante. A ordem do decreto era atravessar gerações. Mardoqueu enxergou o futuro. Ficou registrado. E como era a vontade de Deus, se cumpriu. Até hoje, você pode ter certeza, irmãos. Pode ter certeza.
Podem fazer o que for com o povo judeu. Quando chegar a época do Purim, vai ter alguma família, talvez algum até com kippá na cabeça, e eles vão estar relembrando o que o Deus Todo-Poderoso fez pelo seu povo. Porque isso daqui é um decreto de Deus. Amém? Tomar um golinho d'água. Versículo 29. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito do Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade. Olha que interessante, lembra que eu falo que eram outros tempos? Não existia feriado. Esther e Mardoqueu ratificam o decreto. Mandam cartas às autoridades, aos sátrapas, aos prefeitos, aos governantes, confirmando, é para parar e é para festejar. E é o seguinte, é para abençoar os pobres também. É uma festa tal que até os pobres vão comemorar. Isso está registrado. Entendeu? Para não ser uma festa incompleta. Nós temos que compreender a cultura. O povo trabalhava de segunda a segunda. Não tinha sábado, não tinha domingo. Os únicos que guardavam sábado eram os judeus. Na cultura daqueles tempos, era um absurdo não trabalhar sábado. Porque não trabalhando não havia riqueza, não havendo riqueza não havia imposto. E o povo judeu era o único povo que guardava o sábado. Se trabalhava de segunda a segunda, feriado, nem pensar. A cultura mudou muito. E veja que interessante. A nossa cultura de final de semana, ela é toda ligada à Bíblia. O sábado como o dia do Senhor do Antigo Testamento e o domingo reconhecido por alguns grupos cristãos como o dia do Senhor do Novo Testamento. No nosso entendimento, todos os dias são para o Senhor. Não existe dia especial. Mas se alguém de maneira especial, por vontade própria, quiser reservar algum dia, é uma questão entre ela e Deus. Ah, pastor, eu gostaria de guardar o sábado, eu gostaria de guardar domingo. Irmão, é para salvação? Não, não é, pastor, é que eu gosto. Irmão, fique à vontade. Só não imponha o seu hábito para o outro. Porque é uma coisa pessoal. Quem lembra quando alguns irmãos começaram a vir aqui na igreja de terno? Alguém lembra? Ah, tá vindo de terno? Amém, quer vir de terno, vem, tranquilo. Tá feliz? Estou. Glória a Deus. Venha de terno, compre o seu melhor terno. Irmão, eu adoro louvar a Deus de saia. Irmã, compre a melhor saia e seja feliz e louve a Deus. Só não imponha para o irmão. E não confie na sua salvação para isso. Isso é um hábito seu. Acabou. Paulo fala, o que come o alimento não julga o que não come. O que não come o alimento não julga o que come. Essa é a nossa liberdade que está em Cristo. Amém? Vamos seguir. Versículo 31. Para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro. Até aqui. Veja, irmãos, existe muita similaridade entre a literatura de Esther e a literatura de 1º Crônicas e 2º Crônicas.
Primeiro Reis e Segundo Reis. Por quê? Porque tudo aquilo era registrado no livro dos reis. No caso aqui, esse livro é o livro dos reis da Pérsia. É um livro histórico, com os feitos principais. Mas o que a gente percebe aqui? A gente percebe o dedo da rainha Esther. Lembra que eu falei que a Esther era uma mulher acima do seu tempo? Veja, isso aqui naquela época não era para qualquer uma, não. Entendeu? Papel de mulher aqui, papel de rainha era ser bonita. E rainha boa é rainha calada. Entendeu? Mostrando que a Bíblia não é um livro que persegue as mulheres. A Bíblia apenas mostra funções. Eu jamais pegaria uma Ferrari e colocaria para andar numa estrada de terra. E jamais pegaria um 4x4 e colocaria para competir com Fórmula 1. Existem propósitos da criação, existem capacitações. Deus ele capacita conforme o seu propósito. Que a Bíblia nos orienta, cada um no seu quadrado, cada um no seu papel, cada um vivendo o seu tempo. Prova disso é que Esther foi grandemente usada, a autoridade dela. Está operando junto com o primeiro-ministro. Uma sociedade totalmente patriarcal. Olha a diferença, irmãos. A rainha anterior foi banida porque não compareceu a uma festa. A rainha que Deus colocou lá está fazendo decreto, está participando do governo. E tem gente que tem a cara de pau de maneira maligna, de falar mentiras sobre a Bíblia, de pisar a Bíblia, de rasgar páginas da Bíblia, fazer coisas horríveis com a Bíblia, usando mentira. Percebe a seriedade? A ignorância que assola o povo. Amém? E aí, avançando, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. A partir do versículo 16, é só festa. A partir do versículo 16, é só rastapé. Sabe? É só a turma cantando, dançando e comendo, falando louvado seja Deus. E aí, no meio da narrativa, aparece um versículo. Olha, o rei Assuero, o benfeitor, meteu a mão no bolso da turma. Colocou imposto. Não parece que está fora da curva? Não parece falar, não, peraí, o escritor de Esther, peraí, eu não entendi nada. Você só está me falando de festa, só está me falando de vitória, só está me falando de sorte. Aí no meio do nada, quando a gente está para comprar aqui, comprar o churrasco, você me diz que o rei meteu a mão no bolso do povo para beliscar mais uma grana? Irmãos, é isso aí mesmo. Veja, nós temos que lembrar que Assuero, Xerxes, foi um rei que tinha tido uma campanha militar contra a Grécia, que quebrou o país. Só de barco, ele perdeu 600 barcos, imagina o custo disso. De homens, ele perdeu um monte de gente, ele perdeu toda a sua guarda real. Ele foi derrotado, ele teve reveses. Tanto é que o próprio Amã, quando fala do decreto, ele faz uma promessa de dinheiro. Ciclos de prata, 35 toneladas de prata. Que dava aproximadamente 1/3 da arrecadação do Império Persa em um ano. Xerxes estava passando por problemas financeiros.
E os caras me baixam um decreto de feriado. Quando tem feriado, alguém trabalha? Quando ninguém trabalha, tem imposto? E o rei Assuero permitiu. Porque era a mão de Deus. Porque era uma festa dada por Deus. Só que na primeira oportunidade ele sobe o imposto. O que o escritor e o que Deus está querendo nos ensinar? Vou parafrasear. Gente, Deus opera sem que ninguém veja a sua mão. Deus controla a sorte do povo. Deus transforma o mal em bem. Mas a redenção que vocês estão esperando ainda não chegou. Vocês ainda estão debaixo de governos humanos. Vocês ainda estão debaixo de governos imperfeitos. Vocês ainda têm que viver numa sociedade injusta. E nós sabemos que a justiça, a plena paz, só vai vir em Cristo, na sua segunda vinda. Na eternidade. Novos céus e nova terra. Reinado de Cristo. Entendeu? O que o escritor de Esther está fazendo? Baixa a bola. Comemore, se alegre, mas entenda, você ainda está vivendo num mundo governado por homens imperfeitos, pecadores, que não refletem a glória de Deus. E está nos ensinando o seguinte, quando o governante precisa de dinheiro, quem paga a conta é o povo. Reforçando a nossa necessidade de orar pelas autoridades. Senão eles vão pegar parte da riqueza que nós geramos e vão colocar no nariz. E você não vai poder abrir a boca. Percebe que eu preciso orar pelas autoridades? Porque o prejudicado sou eu. Que Deus ilumine as autoridades do mundo para fazerem governos bons. Que Deus alcance as pessoas, que venha resgatando, que venha salvando, que venha transformando. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Percebe? O cristão ele tem que ter visão política, sim, a visão política do cristão é simples. Tudo aquilo que ele quer contrário à Bíblia, o cristão é contrário. Tudo aquilo que é a favor da Bíblia, o cristão é a favor. Simples assim. Essa é a visão política do cristão. Mas temos que orar. E o livro de Esther mostra isso. No meio da festa, fala de imposto. Governo injusto. Governo precário. E aí, para terminar o livro, o versículo 2 nos ensina: e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Até aqui. Veja, irmãos, o livro termina mostrando todos os registros que foram feitos, inclusive na história humana, no livro das crônicas dos reis da Pérsia. É notório que muitos registros bíblicos estão registrados na história humana. Vou dar um exemplo. Até o século XIX se questionava a existência de Pôncio Pilatos. Não havia registro da existência de Pôncio Pilatos. Até que numa escavação arqueológica, num estádio romano, levantaram a pedra de um assento e estava escrito lá, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, calando a boca dos incrédulos. Então, quanto mais a ciência avança, quanto mais a arqueologia avança, mais provas da Bíblia. Embora a Bíblia não esteja preocupada. Veja, você quer defender a Bíblia? Quem gostaria de defender a Bíblia? Deixa ela se defender sozinha.
Ela não precisa da nossa ajuda. Você simplesmente leia, conversa dos assuntos, fala aquilo que você sabe e esquece. Porque, gente, na história humana, o que o ser humano incrédulo, rebelde a Deus, mais faz é querer desacreditar a Bíblia. E quanto mais ele faz, mais ele apanha na cara. Entendeu? Porque é Deus que preserva a sua palavra. Agora, um registro importante. Mardoqueu foi um grande homem. Irmãos, nós, em algum grau, somos revestidos de uma posição de autoridade. Seja uma autoridade política, seja uma autoridade financeira, seja uma autoridade eclesiástica, seja uma autoridade familiar. Ninguém está livre de autoridade. Tudo aquilo que Deus te revestiu de autoridade, faça da melhor maneira possível. Porque nós vamos dar conta a Deus. Tudo aquilo que nós fizermos, através, primeiramente, do corpo de Cristo e através da nossa vida, nós vamos prestar contas. A boa nova é que Deus tem guardado prêmios, que nós não sabemos como é. Mas a Bíblia nos ensina claramente que nós vamos ser premiados no Bema, o chamado Tribunal de Cristo. O que é esse prêmio, nós não sabemos. Mas sabemos que Jesus vai nos premiar. Já pensou que coisa boa? Quem vai chegar lá? Senhor Maurício Imperfeito. Recebeu o elogio de Jesus? Ela fala, mas senhor, eu era tranqueira. Foi o senhor que me salvou. Não, filho, mas meu reino funciona assim. Eu salvo, eu capacito, eu alinho as circunstâncias. Você me obedece pela minha graça. Mesmo assim, eu ainda te dou prêmio, porque eu sou bom. É a minha natureza. Eu sou Deus. Não é curioso? Porque a gente sabe que é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. É muito legal. Amém? Que mais que nós aprendemos no livro de Esther? Irmão, jamais seguir pela circunstância. Se você ficar olhando para a circunstância, você vai ser enredado por ela. Entenda, existe uma estratégia maligna de tentar fazer com que o cristão fique apenas de olho na circunstância. Se eu fico de olho apenas na circunstância, eu esqueço do poder de Deus e daquilo que Deus é capaz de fazer. Seja a situação que for, doença terminal, dificuldade financeira, fome, briga, seja o que for. Não é que você vai ser um alienado. Já viu aquelas pessoas que você fala, nossa, essa minha dor de cabeça. Aí a pessoa fala, não, a dor de cabeça não é sua. Quem já ouviu isso? Como se resolvesse alguma coisa. Ridículo, né? Ah, a dor de cabeça não é minha? Então peraí que eu vou arrancar minha cabeça e vou dar para você agora. Coisa mais ridícula. Entendeu? A dor de cabeça é minha, sim. E ela está doendo aqui. Entendeu? Não sei de onde tira esses ensinos absurdos. Mas veja, você vai tratar a dor de cabeça? Vai. Você pode até se medicar para dor de cabeça? Pode, mas é o seguinte, se Deus não botar a mão, medicamento nenhum vai trazer cura. E às vezes uma simples oração, Deus cura a dor de cabeça, sem medicamento nenhum. Mas quando chega a dor de cabeça, a primeira coisa que você faz é dar remédio. Chegou a febre, você chega lá, abre a boca aí, menino. Engoliu. Você nem orar a hora. Não agradece nem pelo remédio. Senhor, obrigado. Que o Senhor capacitou o ser humano a fazer um remédio que pode trazer saúde. Pode usar remédio? Sim, deve usar. Mas ore. Lembra aquele exemplo que eu dou? Duas pessoas, vamos colocar para o exemplo ficar melhor, vamos melhorar o exemplo. Dois irmãos gêmeos idênticos. Mesmo câncer, mesmo médico, mesmo hospital, mesmo tratamento.
Um morre e o outro é curado. Quem curou? O hospital ou Deus? Deus. Mas sabe, irmãos, orar, agradecer. Eu já vi Deus operar. Entendeu? Eu já vi situações onde a febre da criança baixou. E já vi situações onde nós tivemos que dar remédio a noite inteira, porque a gente orou até espumar o canto da boca aqui. Deus não moveu uma palha e teve que ser na base do remédio. E qual o problema? E quando a criança foi curada, falou, oh, Deus, obrigado. Acabou. Entendeu? Eu lembro do primeiro antibiótico que eu peguei no posto. Na época eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. E quando eu estava no médico lá no posto, eu estava orando assim, em silêncio, Senhor, que o médico não deu um remédio caro, como é que eu vou fazer para comprar esse remédio? E aí o médico deu antibiótico, eu olhei lá, amoxicilina, na época era mais caro. Falei, doutor, esse remédio aqui é muito caro? O médico olhou para cá e falou, não, filho, vai aqui atrás da farmácia que a prefeitura está dando. Eu quase dei um beijo na testa do médico, 2 cambalhotas, um mortal e saí lá na frente, entendeu? Pensa num cara alegre, eu não tinha dinheiro para comprar os remédios. Entendeu? E Deus proveu. E tomou o remédio. E correu tudo bem. E aqueles que são curados por cirurgia. Irmãos, eu fiz 3 cirurgias no olho. O cara entrou com um bisturi no olho. Se ele der um corte errado, tchau olho. Se ele tremer a mão, já era. Se abrir sua barriga, pegar uma artéria, provavelmente não cola mais. Mas você tem que ter expectativa em Deus e não tem que olhar para o problema, tem que olhar para o poder de Deus. É o que o Esther nos ensina. E quando você for orar, você ora, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, da mesma maneira que o Senhor mudou a sorte. No livro de Esther, o Senhor tem poder para mudar a sorte nessa situação agora, e eu confio em Ti. E sei que tanto para mal quanto para bem, Tu és o meu Deus, Tu és o soberano, e o meu Salvador e Senhor. Amém. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Mais um ensino do livro de Esther. Veio a crise, orou, buscou a Deus, Deus operou, a bênção chegou. Irmãos, comemore, festeje. Povo de Deus é um povo festeiro. Nós precisamos aprender a fazer festas que glorificam a Deus. Temos o Natal, temos a Páscoa. Por exemplo, eu mesmo, na minha vida, eu por muito tempo não comemorava Natal, não ligava. Entendeu? Achava que não tinha nada a ver, sabia que Jesus não tinha nascido no dia 25, sabe? Tranquilo. Não achava errado, fazia uma janta lá, fazia uma oração, aproveitava para evangelizar, falar de Jesus. Com o avanço do marxismo cultural, os irmãos sabem, eu virei o Zé Natal. Veja, essas festas trazem uma identidade. Querem arrancar a identidade cristã da sociedade. O que nós temos de referência é Natal, é Páscoa. Ah, pastor, mas tem um monte de símbolo pagão, tem um monte de coisa. Irmãos, tenha sabedoria, tenha discernimento. Mas comemore. Jesus veio ao mundo para ser nosso Senhor e Salvador. Esse mesmo Jesus morreu. Pastor, mas e o ovo de chocolate? Compra um bem gostoso, dá para o seu pastor que eu vou orar agradecendo, abrir a embalagem e mandar o ovo. Pastor, e o peru? Faça um e convide seu pastor que eu como junto. Amém? Ah, pastor, e símbolo natalino? Aí é uma coisa pessoal. Não sendo um símbolo pagão, claro, cada um vai agir conforme a sua consciência. Por exemplo, eu detesto a árvore de Natal. Entendeu? Não gosto. Mas eu botei na minha casa luzinha e conheço irmãos muito consagrados que põem árvore de Natal na sua casa.
Porque hoje é necessário que seja feito assim. Tem gente que vai chegar na casa tudo emperequetado, mas não tem o Papai Noel. Papai Noel o que é? Um demônio. Papai Noel é o segundo ídolo mais adorado do mundo. Nunca se esqueça disso. Mas fazer uma festa da maneira que toca o seu coração, da maneira que você gosta, está feliz, relembrando. Fazer o calendário, como é que é o nome, Luísa? Calendário do Advento. Fazer o calendário do Advento da família, você pega a criança todos os dias, ensina o que está acontecendo. Entendeu? Por exemplo, montar um presépio, que o presépio serve para as crianças gravarem a memória. Eu, por exemplo, há 25 anos atrás, você virar para mim presépio? Presépio janela. Sai, capeta! Eu estou todo feliz que ganhei um presépio. O ano que vem vou poder montar um presépio legal para as crianças. Por quê? Porque eu quero manter essa tradição de festejar o nosso Deus, o nosso Salvador. E quem tem que ficar incomodado são os comunistas, porque eles, gostando ou não, eles vão ter que engolir. Gostando ou não, nós somos um povo cristão que ama o nosso Deus, que comemora o nosso Deus, que comemora a salvação do nosso Deus. Enquanto nós pudermos, nós vamos ser um povo que ora, nós vamos ser um povo que evangeliza, e nós vamos ser um povo que vai tentar fazer diferença numa sociedade de trevas. Prontos para apoiar tudo aquilo que fecha com a palavra, e prontos para denunciar toda obra contrária à palavra de Deus, e dizer que elas são trevas. Esse é o nosso papel, não ser covarde, ser um povo posicionado, um povo alegre, um povo que ama o Senhor e que principalmente festeja. Seja aniversário, seja casamento, seja formatura, seja compra de um imóvel, seja compra do carro. Em tudo, dai graças, em tudo, glorifique o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, aleluia.